a Rutinha mais o Mané vão trabalhar aí no futuro bem próximo, para que a gente possa ter os nomes e telefones dos nossos visitantes. Eu creio que é um projeto que já está em andamento, mas que nós pudéssemos desenvolver, irmãos, de fato uma rede de amizade, de carinho, uns para com os outros. A desculpa nossa é que a igreja é grande e a gente assim perde o contato com as pessoas. Então, não pode ficar só nesse abraço. Essa semana eu atendi uma pessoa e ela disse, abraço quando o senhor manda, depois parece que a gente não existe mais. Então, isso é péssimo. Isso apenas colabora para a fama que nós temos como Araraquara. A igreja tem uma oportunidade tremenda, irmãos, de desenvolver relacionamentos. E quando a igreja começar a dar importância a isso, a igreja vai colher frutos desse relacionamento. Então, o que a gente precisa, como igreja, é se interessar pelas pessoas. Como igreja. Eu, como pastor, claro que a cada dia a gente fica preocupado com algumas pessoas que não estão vindo, pessoas que de um momento ou outro não vêm mais, e ninguém importa. As pessoas não se importam. Quanto tempo faz que a senhora não vem à igreja? 3 semanas. 3 semanas. Alguém sentiu falta da irmã Vilma? Mas alguém ligou para a senhora? Não. Quanto tempo faz que você não aparece? 2 meses. Alguém sentiu falta dela? Alguém ligou para você? Vocês vieram domingo passado. A senhora não veio domingo passado, nem o outro. Quantos domingos faz que a senhora não vem? 2 domingos. Alguém ligou para a senhora? Mas não, aí não vale. Não, Terezinha, não vale. Isso aqui é carne e unha. Não tem como. Só 2 pessoas te ligaram um mês sem vir. Gabriele, quantos adolescentes da igreja têm ligado para você? Nenhum. Quanto tempo faz você está na igreja, Gabriele? 6 meses, 8 meses. 8 meses a Gabriele está na igreja, é adolescente, está chegando aqui e os adolescentes não ligaram para ela. Quanto tempo faz que vocês não vêm à igreja? Aliás, vocês vieram uns 3 domingos atrás, não vieram? Mas alguém liga para vocês enquanto vocês não vêm? Não. Eu não vou mais. Oi, linda. Um abraço. Puxa. Menina bonita. Vocês lembram dela? Então depois dá um abraço nela, viu, irmãos? Ô Lucas, alguém liga para você, assim, o pessoal da mocidade? Não liga não. Quanto tempo faz que você está frequentando a igreja, Lucas? Uns 6, 7 meses. 6, 7 meses. Não vou perguntar. Ô Flávio, alguém mandou um e-mail para você esse tempo que você está lá em São Paulo? Também não.
Quanto tempo você passou aqui, Flávio, antes de ir para São Paulo? 1 ano e meio. Senhor Itamar, quanto tempo o senhor frequenta a igreja? 5, 6 meses. Alguém já ligou para o senhor, senhor Itamar? Uma visitinha assim, não? Não, aí não vale. Aí também não. Já ligou para o senhor alguma coisa assim, não? Você é a primeira vez? Ah, não. Quem sabia que essa menina não tinha parecido com essa jovem senhora? Vocês não viram ela aqui nenhuma vez? Alguém ligou para você, assim, cumprimentou você, sabe o nome do filhinho? Alguém sabe o nome do filhinho dela? Pastor, a menina, sabe o nome, não? Pastor, o senhor tem que saber dessas coisas. Irmãos, eu estou indo embora. Meu tempo está terminando aqui na igreja. Tem 16 anos que eu peço para vocês abraçarem um ao outro. 16 anos que eu tento mudar a história da Igreja Central de Araraquara com relação à cultura que nós temos em Araraquara. Precisamos quebrar isso, irmãos. Eu estava conversando com um pastor essa semana, que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem perdido a oportunidade porque as pessoas não têm relacionamentos. Nós não nos relacionamos, irmãos. A igreja é que precisa fazer isso. A igreja é que precisa fazer isso. Quantos telefonemas vocês já receberam da igreja durante esse... Quanto tempo vocês estão aqui? 7, 8 meses, não é? Receberam algum telefonema, alguma visita, assim, não? Tá, mas aí também não vale, porque, né? Tá, mas assim não, da igreja não. Quanto tempo você está na igreja? 8 anos. Alguém já lhe convidou, já foi na sua casa, depois do casamento, tal, assim, da igreja, para lhe fazer uma visita? Não. Nunca. Irmãos, igreja nenhuma se sustenta assim. Igreja nenhuma se sustenta assim. Precisamos interessar uns pelos outros. E isto é papel da igreja. Isto é papel da igreja. A igreja fica, irmãos. A igreja fica. E o que a igreja colocar como identidade, ela vai ser. Será que o pastor que for me substituir, não mandar ninguém abraçar, vocês não vão abraçar mais? Não vão. Não é maldição. Isso é ação que a igreja não tem voluntariamente. Nós perdemos, irmãos, enquanto igreja, de não nos preocuparmos com as pessoas. Isso aqui, irmãos, é um momento, mas a vida não acontece aqui, ela acontece lá fora. Acontece lá fora. E nós perdemos, e perdemos muito e vão continuar perdendo. Pessoas que Deus traz para cá sem nenhuma força nossa. Deus traz, põe aqui e nós não cuidamos. Não é que a pessoa não... Nós precisamos ir atrás. Nós precisamos formar vínculo com as pessoas. Isso é igreja. Deus pensou a igreja para isso acontecer. E toda vez que a igreja faz isso, a igreja cresce.
somos valorizados. E aí o que vem aqui, não recebe esse feedback da sua visita, ele vai a outro lugar. A outro lugar. E irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Se alguns vêm aqui para ouvir a palavra de Deus que eu prego, o dia que eu for embora, eles não virão mais. Não virão mais. Porque a igreja não os conquistou. E nós precisamos conquistar as pessoas que Deus traz à igreja. E como é que a gente faz isso? Ombrando com essas pessoas. Ombrando com essas pessoas. Ajudando-as. Por exemplo, quantos abraçaram um casal que chegou hoje aqui e diz que ele está aqui ainda? Pessoal que vai mudar, veio hoje à noite aqui o senhor... cabeça. Eles vieram aqui para ver a igreja, eles vão mudar em fevereiro para cá. Quantos cumprimentaram esse irmão sabem que eles vão mudar para cá em fevereiro? Tiveram hoje de manhã aqui. A gente precisa interessar, irmãos. Ó, tem um casal aqui que está nos visitando. O senhor Henrique e a esposa. Eu não fiquei sabendo o nome dela. Como? Terezinha. É fácil. Cadê a dona Tereza? Aqui. Tem outra aqui na frente. Fácil. Então estão visitando. O quanto que nós interessarmos por eles, é o quanto que eles vão parar para nos ouvir. Quanto tempo faz que a senhora não vem à igreja? 3 meses. A senhora recebeu algum telefonema nesses 3 meses? Dá uma ligada para a senhora. Três meses doente. Nós paramos, foi na quarta-feira, irmão Walter, que nós ali atrás, foi quarta, né, irmão Melo? Nós paramos, senhor? Dona Águida teve hoje de manhã. Nós paramos e falamos sobre essas pessoas. Como liderança nós falamos. Agora, irmão, se nós distribuirmos essa carga, não vai ficar pesado para ninguém. Não vai ficar pesado para ninguém. A hora que eu perguntar assim, onde está a dona Vilma? Pastor, o motor do carro da dona Vilma fundiu o motor, mas eu passei lá e a peguei e trouxe para a igreja. Por que a gente faz isso quando a igreja é pequena e não fazemos isso quando a igreja se torna grande, irmãos? Qual a diferença de 500 ou 50? Eu só amplio a ação do meu amor. Só isso. A gente vem 1, 2 em cada carro e as pessoas moram perto da gente, está com o carro quebrado, não pode vir à igreja, porque 3 semanas sem vir à igreja, porque não tinha como vir. 3 meses sem vir à igreja. Irmãos, eu levo uns 3 domingos para descobrir que uma pessoa não está vindo várias vezes à igreja. Eu não consigo perceber, eu só vou perceber quando eu sinto falta 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas quem abraça essas pessoas deve prestar atenção nisso. Eu chego em casa no domingo, eu procuro saber aonde as pessoas sentam, se elas vieram. Irmãos, agora eu não posso correr atrás de todo mundo, eu não tenho como fazer isso, não consigo fazer isto. E ainda que fizesse, quando terminar o meu ministério aqui, termina esse ministério.
E a igreja fica. Irmãos, a igreja não pode ter um ministério apenas com uma pessoa. A igreja precisa ser uma igreja que desenvolva o seu próprio ministério. As pessoas devem vir aqui por amar uma a outra, por ser valorizado, por ser importante. Pela igreja se perguntar. Eu não voltaria nunca, viu minha irmã, mais nessa igreja, que eu passei 3 anos, depois de 3 anos frequentando, passo 3 meses sem vir, doente e ninguém liga. Eu não voltaria. Essa igreja não se importa comigo. Eu não voltaria. Como adolescente, 8 meses, ninguém foi atrás de mim, eu também não voltaria, Gabriele. Eu não voltaria a essa igreja. Ela não se importa comigo. 8 meses, irmãos. E o grupo de adolescentes não se preocupa comigo. Eu não voltaria a essa igreja. Ninguém se importa. Não voltaria. Marcelo, tem alguém conversando com você? No dia a dia? Não. Precisa, irmãos. Nós precisamos. O que custa um telefone? Um telefonema. Nós pagamos R$30 para falar o mês todo à vontade. E a gente não liga. Não ligamos, irmãos. Agora, você já imaginar se a igreja toda se importasse? Tenho certeza que muitos que não estão aqui estariam hoje. Já pensou se a irmã Vilma tivesse a liberdade de ligar para alguém próximo dela e falar assim, meu irmão, olha, eu estou sem carro, dá para o irmão passar aqui? Sem problema nenhum, passaria e pegaria. Quantas pessoas não vêm, irmãos, porque não tem como vir, é muito, paga, é caro uma passagem, dependendo do lugar que ela está, leva tempo. Por que a igreja não faz isso? Nós somos a igreja grande, por isso a gente não tem muito relacionamento. Isso é pecado, irmãos. De verdade é pecado. Não é proibido a igreja ser grande. Agora, não ser uma igreja amorosa, isso é pecado. Pecado. E nós estamos pecando, irmãos, contra Deus, por não nos importarmos com as pessoas. Não adianta nada, irmãos, não adianta. Se nós não nos importamos com as pessoas que Deus coloca aqui dentro, voluntariamente, sem fazermos força. Sem fazermos força. Deus coloca aqui e diz assim, cuida deles. E a gente não faz nada. Nós nos cuidamos das nossas coisas, irmãos. Mas não cuidamos das coisas de Deus. Encontrei essa semana uma pessoa que frequentava a igreja na época do pastor Elias Dantas. Quantos vão dizer que frequentou essa igreja na época do pastor Ezequiel? E não frequentam mais. Por que vinham à igreja? Pela igreja amorosa ou pelo pastor que ocupava o púlpito da igreja? Não pode ser pelo pastor. Tem que ser pela igreja. Pastor Elias Danta passou, os outros passaram e eu estou passando. Pastor Alexandre vai passar e qualquer um outro que vier vai passar também. E a igreja vai continuar aqui. Então a igreja precisa ter uma identidade amorosa. Em uma cidade que é denominada que não tem muito amor uns pelos outros. Vamos pensar nisso, irmãos. Ninguém vai abraçar hoje. Precisamos
pensar nisso, irmãos. Eu espero que esse ministério aconteça de todo o coração. Porque não há nenhuma família que subsiste se ela não estender compaixão, amor, fraternidade em direção aos seus membros. Não importa o tamanho dessa família. Vamos orar, irmãos. Pai amado, nós precisamos, ó Deus, acertar as nossas prioridades diante do Senhor. Precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo as nossas vidas para que o Teu nome seja engrandecido através da Tua igreja. Precisamos amar, Senhor, descomprometidamente e incondicionalmente aqueles que o Senhor ama. Precisamos, ó Deus, ver com responsabilidade coletiva, como igreja, aqueles que o Senhor traz para o nosso meio, para que cuidemos deles. Pai, ajuda-nos, ensina-nos, desperta-nos para isto. Em nome de Jesus é que nós te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias em Atos capítulo 11. Capítulo 11 de Atos, do verso 19 ao verso 30. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram,
enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Alguns anos atrás, irmãos, a revista Time publicou uma história, no mínimo, intrigante. Uma controvérsia no tribunal de Waterloo sobre a seguinte questão: o que é um cristão? Qual a identificação de um verdadeiro cristão? Tudo começou quando um médico muito rico morreu e deixou um testamento para que toda a sua riqueza fosse distribuída aos cristãos da cidade dele. Especificamente citado, para pessoas que acreditam nos princípios fundamentais da religião cristã, e a Bíblia como infalível e absoluta regra de fé e prática, e que estejam envolvidos e se esforçando para propagar a mesma fé cristã e a Bíblia na qual eles creem. Quando o testamento se tornou público, uma disputa ferrenha se instaurou na cidade, exatamente para saber quem era cristão. E depois que o tabelião leu publicamente o testamento, entregou ao tribunal, o qual assumiu a responsabilidade de resolver essa questão. Cada ministro, cada pessoa que entendesse que tinha direito a parte desse dinheiro, postava a sua reivindicação a fim de que ele pudesse se candidatar para receber parte da herança desse médico. Então, um por um, era chamado pelo juiz a comparecer perante ele para uma entrevista, a fim de verificar exatamente se cada um tinha a identidade de acordo com os princípios fundamentais do cristianismo segundo o testador. Havia representante de várias denominações, todo tipo de religião, batista, católico, luterano, presbiteriano, metodista, etc, etc, etc. Até mesmo alguns unitaristas estavam presentes nessa lista. Então, como nós podemos imaginar, houve uma grande discussão e uma variada caminhos de opiniões com relação o que significa ser um cristão verdadeiro. Eu tenho certeza que a discussão sobre esse assunto foi algo que deu pano para as mangas. Porque todos nós sabemos, respeitando as devidas proporções, que há uma enorme variedade de conceitos sobre o que é e o que não é ser um cristão. Muitas pessoas dizem que ser cristão tem a ver com o país onde ela nasceu. Por exemplo, o Brasil é considerado um país cristão. Então lá fora, se nós falarmos que somos brasileiros, algumas pessoas vão conceituar-nos que somos já um país evangelizado e que não há nenhuma necessidade de mandar missionários para cá, porque somos considerados um país cristão. Outros acreditam que o partido político no qual você se filia ou a família que lhe deu origem determina se você é ou não é cristão. E algumas pessoas evocam essa realidade de eu pertenço à família tal, então eu sou da família Leão, então eu sou crente. Nem todos os descendentes da família Leão é crente. Então há pessoas que puxam, a minha família nasceu nesse lugar. Minha família construiu aquele templo lá, quem importa?
Será que é isso que vai dar a identidade de a pessoa ser ou não cristão? Outras pessoas se referem a si mesmas como cristão por padrão. Por exemplo, eu não sou budista, eu não sou muçulmano, eu não sou judeu, eu não sou hindu, logo eu sou cristão. Ainda assim, outros pensam que apenas os membros particulares de uma determinada religião, de uma determinada dominação, é que são os cristãos verdadeiros. Sectarismo absoluto. E isso, irmãos, gera uma confusão tremenda na vida e na mente das pessoas para definir quem é quem. No Brasil, nós temos inúmeras pessoas que se dizem cristãs, mas as suas vidas não correspondem a este nome e a este título que honra o nome do Deus eterno. Muitas pessoas, eu me envergonho às vezes de alguém dizer que é cristão e ostenta esse título, mas não vive coerentemente e por isso, biblicamente, não são identificados como cristãos. Quem são os cristãos? Quem é que pode ser determinado na sociedade como cristão? Esse texto é um texto singular, irmãos. Esse texto aqui ocorre numa das cidades mais corruptas da história do tempo em que esse texto foi escrito. Antioquia era uma cidade corrupta, era uma cidade que era um truncamento para a Europa, era a terceira cidade do Império Romano, ficando apenas atrás de Roma e Alexandria. E nesse ambiente que esse texto relata, esses servos de Deus foram identificados como cristãos. O que é então que eles trouxeram que os identificaram como cristão? O que eu posso ver nesse texto, num contexto parecido com o meu e o seu? Num contexto em que as pessoas estão à procura de pessoas que de verdade encontraram com Jesus e essas pessoas podem tornar numa resposta de Deus, não só para suas casas, mas para o ambiente no qual elas estão inseridas. O que é que identificou estas pessoas? Primeiro, os cristãos devem ser conhecidos por sua proclamação do Evangelho. Eles vivem e falam de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles tomam para si a realidade de Deus e não só falam dessa realidade, mas eles vivem essa realidade no seu contexto de vida. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta. O texto diz, irmãos, que estas pessoas foram pessoas que vieram da diáspora neotestamentária, da dispersão após o apedrejamento de Estevão e a perseguição do povo de Deus, dos cristãos em Jerusalém. Eles vão para todas as partes. E o que Deus faz nesse momento? Deus toma aquilo que o inimigo destinou para o mal e converge, transforma para o bem. E é isso que o versículo 19 em diante nos fala. E eles chegam até o norte. E ali eles chegam a Antioquia. E nesse lugar eles começam a pregar a palavra. Num primeiro momento, sectariamente. Num primeiro momento, eles escolhem a
quem pregar? Então eles só pregam aos judeus. Mas alguns outros pregam aos gregos. Alguns outros pregam àqueles que não são judeus. E que eu acho interessante, irmãos, e para derrubar a teoria de que essa nova missiologia foi criada ontem. Ontem, essa nova que se prega hoje. Eu vi hoje de manhã um livro publicado, e estava aqui, não está mais, um folheto dizendo sobre a igreja missional. Não tem um livro, foi você que trouxe aquele folderzinho, aquele marcador de Bíblia. Estava hoje de manhã aqui. Eu não sei se alguém deve ter pego e posto dentro da minha Bíblia, deixa eu ver se está por aqui. Dizendo, não, esse aqui é oração de missões. Dizendo que a igreja é uma igreja missional. E ali vai falar de como essa igreja é missional. Mas dê uma olhadinha comigo no verso 20 do capítulo 11. No verso 20 do capítulo 11 diz, alguns destes que foram dispersos, porém eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra grega para falar é a palavra que é traduzida conversa natural. Conversa natural. Isso implica que estes homens não pregaram como eu estou pregando aqui, ou como qualquer orador nas praças, nos mercados e nos templos. Essas pessoas falavam. Era o contato diário, pessoal, interpessoal. E eles diziam às outras pessoas sobre Jesus, acerca do que Jesus fizera nas suas vidas. Irmãos, isto é ser uma igreja missional. E isso está nos Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo através da igreja apostólica. Então, quando eu sou identificado como crente, é quando eu começo no meu dia a dia contar para as pessoas, aquelas pessoas que eu cruzo com elas, aquelas pessoas que eu tenho contato com elas, acerca de o que Jesus Cristo tem feito na minha vida e quem é Jesus Cristo. Nós temos feito isto? Ou nós temos aquela velha, antiga mania, vamos à igreja para se ouvir o pastor? Não é assim que funciona. Uma igreja missional, do ponto de vista de Atos dos Apóstolos, uma pessoa que é identificada como cristã, é aquela pessoa que se identifica com aqueles que andam com ela, de que ele sabe quem é Jesus, ele sabe o que Jesus fez por ele, e ele quer passar isso para a pessoa numa conversa normal. Sem pregar. Sem um discurso, sem uma oratória. E sabe qual é a nossa desculpa? Eu não sei pregar. Conta para Jesus o que ele fez, ou conta para as pessoas o que Jesus fez por você. É isso que eles faziam. É isso que eles faziam. E o verso 21 diz assim, a mão do Senhor estavam com eles e muitos crendo, se converteram ao Senhor. Pessoas anônimas, que faziam a realidade cristã acontecer no dia a dia, irmãos. No dia a dia. Se nós quisermos produzir as realidades de Deus no nosso tempo, nós temos que perder essa questão de que igreja é esse negócio aqui.
de que eu abraço aqui e que lá fora eu não estou nem aí para você. E se você vier, será abraçado, mas jamais será abraçado se você não vier. Falavam. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. E quero dizer com temor e tremor. Se nós, irmãos, continuarmos nisso, de entendermos que a propagação do Evangelho, que o funcionamento da Igreja de Deus como agência alternativa para o nosso tempo, estiver apenas dependendo exclusivamente de missionários, de pastores, homens e mulheres com tempo integral, o ministério da Igreja será extremamente limitado. Limitado, irmãos. Limitado. Se nós não assumirmos como pessoas, como agentes de Deus, para as pessoas que Deus coloca na nossa própria vida, e falamos a elas acerca do Senhor, não vai acontecer nada, irmãos. Não vai acontecer nada. Acontece por um tempo e no outro tempo não acontece mais. Até nós acharmos um profissional que caia na graça das pessoas. E vai ser aquele assim, era boa, hoje não é mais. Bom foi o tempo do pastor Elias. Irmãos, de todo coração, eu não gostaria que fosse assim, que eu fosse lembrado assim. Porque foi um bom tempo, você não precisa falar para mim que não foi, ou que foi um bom tempo. Para mim foi um bom tempo ter passado com os irmãos. Mas por que não nós não podemos continuar sendo esse bom tempo, independentemente de quem está na direção da igreja? Depende da igreja. Pessoas sem nomes. Só diziam o local de onde elas vieram. Se vieram de São Paulo, se vieram de Curitiba, se vieram de onde for, Deus colocou aqui. E essas pessoas falaram às pessoas que estavam à sua volta, e a mão do Senhor esteve nessa conversa. E pessoas creram e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. A identificação de um cristão, irmãos, é se ele fala ou não fala do que Deus fez na sua vida. Pregar, irmãos, até é meio esquisito esse negócio de pregar. Às vezes a gente prega e alguns pregam coisa que não tem nada a ver com a vida deles. Isso aqui é perigosíssimo, irmãos. Isso aqui muitas vezes as pessoas falam simplesmente para passar uma imagem que elas não são. Agora, quando nós conversamos com as pessoas que estamos ao nosso lado, elas estão caminhando conosco, elas estão vendo as nossas reações, elas estão vendo as nossas proposições, elas estão vendo quem somos de verdade. Falando, identifica-me, não pregando. Eu conheço muitas pessoas que pregam e conheço pessoas que já pregaram de uma maneira fantástica e elas não são. Mas eu conheço também pessoas que nunca subiram no púlpito, que falaram mansamente, do jeitão delas, e que viveram para honrar o Senhor todo o tempo. Somos identificados quando proclamamos as realidades de Deus acontecidas nas nossas vidas. Eu estava lendo um folheto de um missionário que ele trabalhava médico, ele trabalhava numa clínica, na missão na China, e ele recebeu na clínica da missão
um senhor já com uma certa idade, com catarata nos 2 olhos. E a especialidade dele era exatamente essa especialidade. Ele foi para lá porque tinha muitas pessoas nessa área, nessa região, que sofria dessa catarata. Ele fez a cirurgia daquele chinês e ele, um tempo depois, ele olhou pela janela da clínica, ele viu o chinês segurando a ponta de uma corda e atrás dele, em fila indiana, estava uma quantidade enorme de chineses que também estavam cegos, e aquele chinês organizou, liderou aquela caminhada lá da região dele até a missão cristã, a clínica médica da missão cristã, para que aquele médico operasse nos olhos dos seus amigos o milagre que ele operou nos seus olhos. Irmãos, nós falamos sobre tudo, com todos, menos sobre o que Deus fez por nós. Falamos sobre o Corinthians, falamos sobre o quadro de medalhas do Brasil no PAN, falamos da continência dos militares do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, fazendo continência ao hino nacional, falamos de um punhado de coisas, falamos do técnico que caiu, falamos da crise política que está estabelecida no nosso país, falamos da bancarrota política, falamos da bancarrota financeira, mas não falamos de Jesus. O que Jesus fez por nós. Só uma perguntinha, qual foi a última vez que você sentou com um amigo e falou de Jesus para ele? Isso fica com você. Uma pessoa não crente, que você sentou com ele, aproveitou um link de Deus e diz assim: olha, eu gostaria de lhe falar de algo fantástico, de alguém fantástico e do que ele fez por mim. Qual foi a última vez? A proclamação daquilo que Deus fez por nós identifica-nos como cristãos. Ide, portanto, a todo mundo. É isso que vai identificar-me como cristão. Mas também, irmãos, o texto aponta para mim que os cristãos devem ser conhecidos por sua demonstração de graça. Graça de Deus. Irmãos, vocês já imaginaram chegar aqui em Araraquara falando sobre de um lugar distante e que pessoas saíram daqui e leigamente foi falar lá e lá tem uma igreja grande e aí chegou em Jerusalém essa notícia. Lá não tem discípulo, lá não tem apóstolo, lá não tem ninguém. Como é que essa igreja cresceu desse jeito? Aí sabe o que a liderança fez? Vamos mandar Barnabé. Barnabé, habilidoso, crente. Barnabé vai para lá. E quando Barnabé chega lá, o que é que ele viu em Antioquia? Barnabé não olhou para a idolatria, a imoralidade, a corrupção que existia em Antioquia, mas Barnabé viu que a graça de Deus tinha se manifestado no meio daquelas pessoas. Essa afirmação é fascinante, irmãos. Barnabé viu que apesar da Antioquia, daquela cidade, ser o que era, ele viu a graça de Deus operando na vida daquelas pessoas. Mas sabe o que eu pensei sobre esse texto, irmãos? Como é que você vê a graça de Deus? Quando Barnabé chega, ele testemunha da graça de Deus.
O texto diz que ele viu a graça de Deus e se alegrou nisto. Verso 23. Nós não podemos ver a graça de Deus. O que nós podemos ver é o efeito da graça de Deus na vida das pessoas. Ele viu como as outras coisas invisíveis são vistas. Pelo efeito. Pelo efeito. Eu não vejo o vento, mas eu vejo o efeito do vento. Eu sinto na face, no cabelo, o efeito do vento. O que Barnabé viu foi exatamente isso. Ele viu os efeitos da graça de Deus. Exibida no semblante. Irmãos, Provérbios diz que o coração alegre faz brotar um semblante alegre. E alguém que recebeu a salvação do Senhor Jesus Cristo tem que ter um semblante alegre, expressivo, não de morte, mas de vida. E isso contagia. Nós precisamos contagiar as pessoas com a alegria de se ter a vida eterna. É uma expressão celestial na minha e na sua face. Podemos não sentir, mas outros irão vê-la. Eles irão perceber isso na nossa vida e perguntarão: você é crente? Sim, sou. Por quê? Porque você transmite isso. Já pensou que elogio fantástico? Quando alguém que nós estamos ali, não importa, pergunta se você é crente. Sim, sou. Por quê? Porque você parece com um. Não pelo que você veste, não pela maneira do seu cabelo, mas pela sua postura. Você é identificado como cristão por esta realidade que você passa. A salvação, irmãos, tem que dar-nos toda a alegria do mundo. Mas ela não só é exibida pela nossa aparência, mas ela é também declarada na nossa conversa. Jesus Cristo diz que da abundância do nosso coração a boca fala. Então a gente pode olhar na conversa da pessoa e saber se ela está dando um testemunho da preciosidade que ela recebera através da sua verbalização. Como tem sido a sua aparência? É de alguém que de fato Jesus transformou? As pessoas olham para mim e veem que eu sou diferente. Pela minha aparência, pelo meu rosto, pela alegria de viver, pela vibração da vida. Alguém conversa comigo e sabe que eu tenho uma palavra, uma conversa, uma expressão verbal de algo que está dentro do meu coração. O meu palavreado identifica-me como alguém que já esteve com Jesus e que esse encontro houve uma transformação. A minha conversa é igualzinho à conversa daqueles que não estiveram com o Senhor. Barnabé viu a graça de Deus. Viu a graça de Deus nas pessoas. Viu a graça de Deus na conversa das pessoas. Mas também ela é demonstrada na conduta. Uma árvore é conhecida por seus frutos e não tem como mudar essa verdade absoluta. Não tem. Assim os crentes são conhecidos pela sua conduta. Hoje a Alessandra, eu estava conversando com a Alessandra e a Simone após a escola dominical.
E a Alessandra me contou de algo maravilhoso que aconteceu essa semana na vida dela. Ela pegou o carro da filha e alguém bateu na traseira dela e a empurrou para bater no carro da frente. E a pessoa educadérrima chegou para ela e disse, olha, eu vou pagar tudo. Segunda-feira a gente encontra e nós vamos à oficina, eu vou pagar tudo. Ela fotografou como uma boa advogada, pegou o negócio ali, tal. Saí lá, não conheço a pessoa. Aí na segunda-feira, a pessoa em contato, elas duas em contato, disseram, olha, eu não posso hoje, mas amanhã com certeza a gente vai se encontrar para resolver isso. E aconteceu. E quando a Alessandra estava conversando, a pessoa disse assim, eu sou presbiteriana, da Igreja Presbiteriana Renovada. Eu amo Jesus. Pensa, irmãos, que testemunho fantástico. Pouco tempo que a Alessandra está na igreja. Isso ela contou para mim e para Simone, não a minha Simone. Qual que é o sobrenome da Simone? A mãe da Lorena. Com uma satisfação de que uma pessoa cristã honrou a palavra. Conduta. Conduta, irmãos. Como isso demonstra quem é que eu sou. E sabe uma coisa fantástica, irmãos? Esta igreja, com essa identificação, foi cunhada esta igreja pela população pagã da Antioquia, a distinção entre os seguidores de Jesus Cristo e os de César e os dos outros. Eles os chamaram de cristãos. Uma cidade corrupta, imoral, idólatra, identifica que no meio dela vive um povo e esse povo é diferenciado. E eles são seguidores de Cristo. Há no nosso meio um novo tipo de pessoas. E essas pessoas se dizem seguidores de Jesus. E por isso, nós as chamaremos de cristãos. Pela primeira vez, os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Pela conduta, pela maneira que portaram com graça, e manifestaram isso na vida daquela sociedade. Trouxeram essa realidade de Deus para aquele momento. Mas também, irmãos, por último, os cristãos devem ser conhecidos pela sua generosidade. Eles eram generosos. O que aconteceu aqui, que o profeta Ágapo, dos profetas que desceram de Jerusalém para esta igreja, disse, ungido pelo Espírito Santo de Deus, que viria sobre aquela região, o mundo, ele diz, todo mundo, mas isso é uma expressão coloquial, que ainda é usada até hoje. Nem todo mundo é todo mundo. Mas apenas o império ali, aquele domínio do Império Romano, a Judéia, aquela região ali. E que viria sobre aquela região fome. E Lucas nos diz que essa fome de fato veio no ano 41 a 44, o ano do Senhor. A nossa era, no ano 41 a 44, veio essa fome no tempo do imperador romano Cláudio. E o que é que essa igreja fez, irmãos? Essa igreja, ela ajuntou-se e levantou uma oferta e mandou à igreja de Jerusalém. Nós somos identificados pela nossa generosidade. Logo, como resultado da nossa mordomia.
Eu entendo que o que Deus me dá, Ele deu para que seja gestado em prol do reino. Não para que eu me enriqueça, mas para que tudo quanto eu faço com aquilo que Ele me deu, seja investido no reino. Eu preciso de ter essa definição na minha cabeça. E essa igreja tinha essa definição. De que ela precisava ser uma igreja generosa. João, irmãos, 1 João, capítulo 3, 17 e 18, diz algo muito importante com relação a isto. Ele diz, qualquer um que tiver bens deste mundo, e vir ao seu irmão padecer necessidade, e fechar o seu coração, não ter compaixão dele, como é que o amor de Deus pode estar nessa pessoa? E aí João diz, filhinhos meus, não amemos só de palavra, nem de línguas, mas de obra e em verdade. Ou seja, quando eu estendo generosamente daquilo que Deus me deu para suprir a necessidade de alguém, eu estou exatamente proclamando que o amor de Deus habita no meu coração. E a generosidade de Deus em dar-me é estendida às outras pessoas que são necessitadas. Isso é notável, irmãos. Porque pense vocês, essa igreja que olhava os não-judeus de cima para baixo, que os considerava como combustível para o inferno, agora chegam lá Barnabé e Saulo com um pacote de dinheiro e eles perguntam, que dinheiro é esse? Esse dinheiro é dos irmãos que estão na Antioquia e está enviando para vocês. Irmãos, pensa aqui, não é a igreja mãe que está enviando dinheiro para o campo missionário. É o campo missionário que está mandando dinheiro para a igreja mãe, porque ela vai precisar. E tem algo aqui, irmãos, que eu gosto de pensar. Primeiro, foi uma doação pessoal, individual. Todo homem que estava lá contribuiu com algo. Todos. Foi unânime. Foi uma doação proporcional. Ou seja, eles davam de acordo com a sua capacidade de dar. Quem tem uma capacidade maior de dar, deve dar mais. Cada um dá de acordo com a sua capacidade de dar. Foi isso que aconteceu na igreja de Antioquia. Em terceiro lugar, foram prontos, de pronto. Eles não mandaram isso para o conselho, para a comissão missionária. Eles não adiaram isso para uma consideração futura. Mas de pronto, tão logo ficaram sabendo pela boca de um homem de Deus que a fome chegaria lá, eles decidiram e prontamente levantaram oferta. E aqui vai algo fantástico. De uma maneira criteriosa. Lidar com o dinheiro que as pessoas dão para o reino de Deus deve ser de uma maneira criteriosa. O que eles fazem? Eles pegam o dinheiro da arrecadação, põem na mão de Barnabé e de Paulo e manda-os levar esse dinheiro até os presbíteros de Jerusalém. Não há corrupção. Não há enriquecimento pastoral aqui. Nenhum desses dois pastores ficou com alguma parte. Eles entregaram do jeito que receberam. Maneira criteriosa. Maneira em que o dinheiro é olhado como bênção. E que esse dinheiro é do Senhor. E precisa ser aplicado com critério por pessoas indicadas e competentes e idôneas para lidar com esse dinheiro.
os membros da igreja de Antioquia, nós poderíamos dizer sem nenhuma preocupação e sem nenhum erro, nós precisamos imitá-los na proclamação do Evangelho, na maneira como eles se portaram no contexto em que eles estavam inseridos e de uma maneira generosa. E eu quero terminar, irmãos, fazendo uma pergunta antagônica daquela que levantamos no início da nossa reflexão. Lá era quem é cristão para receber dinheiro. Agora eu gostaria de fazer a seguinte pergunta aos irmãos. Se você fosse levado a julgamento por ser cristão, há prova suficiente, ou provas suficientes na sua vida para condená-lo? Ou você não seria condenado porque você não tem nenhuma identidade com estas realidades cristãs? De proclamação do Evangelho, de manifestar a graça de Deus através da sua vida, de ser generoso. Irmãos, tem muitos crentes miseráveis que estão ajuntando para a traça e não têm nos seus corações cultivado a graça de dar. E as pessoas estão vendo isso, irmãos. E nós estamos perdendo. Araraquara será o que a igreja do Senhor Jesus Cristo fizer aqui dentro. Por 2 vezes o texto diz que o Senhor Deus trouxe as pessoas para se converterem a Ele. Pode ler lá, você vai ver multidões, numerosa multidão, foram convertidas ao Evangelho pelo estilo de vida, pela identidade daqueles que se diziam cristãos. Será que nós nos envergonhamos quando nós nos empalidecemos quando aparecemos? Eu tenho me envergonhado, irmãos, por alguns membros da Igreja Presbiteriana de Araraquara. Tenho me envergonhado, irmãos. No Facebook, eu tenho me envergonhado muito através do Facebook. Pessoas que se diziam crentes. Está dando um péssimo testemunho no Facebook. Pessoas que se dizem crentes não estão vivendo coerentemente com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu só queria, irmãos, estar aqui quando eu tinha 30 anos de idade. Para eu dizer os nomes das pessoas. Hoje eu não consigo fazer isso e não vou fazer isso. Porque eu envelheci. E entendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo vai continuar sendo assim. Agora eu não posso deixar de pregar o ideal de Deus para a vida da igreja. Eu entendo que algumas pessoas ainda vivem isto. E eu quero desafiar a todos viverem isto. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que fomos resgatados. Para que este nome de cristãos honre a Jesus Cristo. Honre ao Deus eterno. Eu gosto daquela palavra do rei Agripa para Paulo. Paulo, por pouco, você não me persuadiu ser cristão.
Aí Paulo diz, ó rei, eu gostaria que não só o senhor, mas todos que me ouviram nesse dia, também abraçassem essa realidade cristã. E Paulo foi para casa, com a possibilidade de que o rei Agripa considerasse isso mais tarde. Eu vou para casa hoje, irmãos. Vou dormir. Mas com a expectativa de que vocês considerem o que Deus acabou de dizer a mim e a você. Possibilidade de isso ainda acontecer na vida da Igreja Presbiteriana de Araraquara, no seu todo. Porque há sim pessoas, e Deus tem sustentado por essas pessoas a igreja. Mas muitos, a maioria, está aquém desse projeto de Deus. Está aquém desse projeto de Deus. Vamos cantar, irmãos. Vamos cantar o hino 176, que é um desafio. 176. Sabe o que me levou a cantar este hino, irmãos? Que o estrofe, a segunda estrofe diz assim: por ti viver, ó bendito Cordeiro, que não deseja-se te conhecer. Quem de fato é cristão verdadeiro, não estará por ti pronto a sofrer. Irmãos, eu vou abrir mão dos meus interesses, da cultura que está sendo empurrada garganta abaixo, minha e sua, quando de fato a minha identidade for a identidade do Cristo que me salvou, quando eu representá-lo dignamente no meu dia a dia. E essa deve ser a minha e a sua perseguição. Devemos perseguir isso com todas as forças. Vamos colocar em pé 176. Sempre fiel. Aldri, vamos, foi bom o treino, tá, foi bom o treino, vem cá, irmãos, vem aqui, os irmãos que conhecem, vamos fazer um grande coral aqui para a gente puxar, vem Tiago, eu estou vendo que você conhece o hino, Tiago, vem cá, não? Quem mais conhece esse hino? Wagner, vem cá, mais alguém? Eliezer? Então por isso vocês estão cantando assim. Irmã Terezinha, vem cá. Mais ninguém? Também não, irmã Esther? Então vamos aprender agora. Ô Aldri, então vamos fazer o seguinte, vamos pôr o som lá, a primeira estrofe, aí depois a gente passa com você. Pô, o senhor quer pegar, olha lá? Vamos pôr, irmão Valdir, põe aí pra gente pegar o ritmo e depois a gente vem aqui. Porque esse não é morto não, vem cá. Vocês vão olhar lá? Está no ritmo, mas aqui, vão aqui, para o pessoal que não conhece. A primeira estrofe só, irmão Valdir. Aldri, depois a gente passa para você. Vem, Wagner. Não conhece Wagner? Milton. Ele é ritmo, ele é ritmado esse hino. Ele não é arrastado, não. Né, irmã Teresa? Pam, 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 pam. Ele é ritmado. Então nós vamos aprender. Domingo que vem a gente canta de novo.
Põe um pouquinho mais alto, meu irmão. Para cobrir-nos. É isso aí mesmo. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, com tua graça, bendito Senhor. Sempre fiéis, nós por ti lutaremos, com teu poder, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz, por te viver, ó bendito. Tá bom, irmão Valdir? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Vai lá, Aldo. Começando.